Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e lembro que as informações que eu vou passar aqui para vocês são tanto do nosso setor de análise quanto informações de mercado. Quero reiterar aqui o meu feliz ano novo para todo mundo. Espero que 2023 seja um ano positivo, né? E estou aqui na última semana, nas, entre aspas, férias, né? Aqui direto de Santa Catarina, tá? Vamos direto aqui, né, pessoal, com os destaques aí da economia mundial e brasileira, né? Nós tivemos na última semana alguns dados mostrando que a economia americana, ao contrário do que se esperava, está mostrando alguns bons números. Por exemplo, o índice de manufatura, que subiu, a expectativa era de uma baixa, né? E o índice salarial também, que vem subindo. E o que acontece, né, pessoal? Quando a gente tem dados muito positivos da economia americana, como eu já comentei algumas vezes, fica aquela questão estranha, né? Porque se a economia superaquece ou vem com dados bastante positivos, o Fed entende que a elevação que ele fez até agora dos juros não é suficiente, pode continuar elevando mais ainda os juros, né? E essa vai ser a grande toada aí de 2023. Aqui no Brasil nós tivemos o dado do CAGED, né, mostrando a criação aí de 135 mil postos de trabalho, bastante puxado pelo setor de serviços, que criou mais de 92 mil postos. Cresceu menos agora, né, os empregos formais, mas de uma forma geral a gente já vem alguns trimestres com uma tendência baixista aí do desemprego, tá? E também tivemos, depois de 4 meses, o primeiro mês com inflação do IGPM, que é bastante conhecido aí como inflação do aluguel, né, que fechou o mês de dezembro com alta de 0,45, né, e com isso o ano em 5,45. Então tivemos sim um arrefecimento muito grande da inflação aí nos últimos meses, até porque a base de comparação era bastante elevada, e como a gente já comentou algumas vezes, é importante a gente acompanhar agora, principalmente com preços administrados, né, combustíveis, energia, enfim, o que pode aumentar aí na virada do ano, mas até agora, né, a situação da inflação, tanto do ponto de vista do IGPM quanto do IPCA, a gente vira o ano com a inflação bastante controlada, né? Eu lembro que na sexta-feira nós tivemos feriado aqui no Brasil, a Bolsa funciona normalmente nos Estados Unidos, e as ações brasileiras, na média, caíram 0,52, né, o índice Brasil Titãs. Tivemos aqui a Vale, que foi o principal destaque de alta, 0,53, e a Gol, principal destaque de baixa, caiu 4,46. E até aproveitando esse gancho da Vale, né, comentar um pouco sobre a China, né? A gente pode esperar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, uma reabertura grande da China, que ficou basicamente nos últimos 2 anos com várias restrições por causa do Covid. E mesmo que nós tenhamos, né, algum tipo de recessão global, a China pode, por outro lado, né, fazer com que isso seja bastante amenizado, né, à medida que a maior parte dos bancos centrais aí vem subindo os juros, tá? E isso, claro, é bom para várias empresas, especialmente aquelas que exportam para a China, tem empresas americanas, e as commodities, né? Então a gente entende que tem várias delas aí que podem se beneficiar, né? Para quem não acompanhou, a China abriu o mercado brasileiro, por exemplo, para milho, né? E hoje já é o destino aí de quase 25% das exportações brasileiras, né? A própria Vale é bastante beneficiada, a CSN Mineração, as empresas de papel, de celulose, soja, né? Então, de uma forma geral, a gente pode ver o governo chinês nas próximas semanas colocando incentivos na economia, principalmente para aquecer o mercado imobiliário e tantos outros, né? Mas principalmente o mercado imobiliário, né? E a gente pode continuar vendo, sim, o minério continuar esse movimento de valorização, né? O minério está na alta aí dos últimos 5 meses, e a gente viu a puxada de Vale, de Bradespar, de CSN e de CSN Mineração aí especialmente. Tivemos aqui na semana, né, pessoal, o Ibovespa com uma alta aí de 0,03, no ano subiu 4,6, o EDIV subiu 0,43, no ano subiu 12, o Smalls abriu mais um pouco ainda a diferença, né, para baixo aqui em relação ao Ibovespa, que fechou 15% de baixa no ano, o índice de Small Caps. O S&P em reais subiu 2,93 na semana,
mas caiu 23% no ano. Nós tivemos baixa também do S&P em dólares, né? Lembrando que o dólar caiu 13% em 2022, o IFIX voltou a subir, subiu 2,2% no ano, e o Bitcoin aqui com uma baixa de mais de 67% em 2022 e o CDI com uma alta aqui de 12,63%, né? E acabou até refletindo aqui, quando a gente pega as nossas carteiras de ações, por exemplo, a nossa carteira de dividendos foi a que performou melhor, né? Dentre as nossas estratégias que performaram melhor foi a carteira de dividendos, teve mais de 20% de alta, e a long short, né, das estratégias especulativas, que deu mais de 50% de ganho em 2022. Então acabou dando parelho aqui com o que aconteceu no mercado também. Tá? Vou deixar para vocês, né, pessoal, o cupom Virada 2023, onde a gente dá até 30% de desconto da nossa assinatura completa. As informações estão aqui na descrição do vídeo. No final, volto para falar um pouco mais a respeito da Capitalizo e das nossas assinaturas. O Ibovespa, né, pessoal, graficamente, trazendo a avaliação dos nossos analistas, está em tendência de alta de curto prazo, rompeu aqui esse canal baixista. O dólar, né, segue em todo aquele movimento lateral que a gente já vem falando há alguns meses, né, mais uma vez aqui ele não conseguiu romper esses 5,18, 5,10 para baixo, pode retomar para cima, mas a tendência é ele continuar aqui nesse negócio que parece um eletrocardiograma, né? Bastante lateralidade no dólar, e o IVVB, que a gente poderia chamar aqui do S&P em reais, né? Também não teve força para romper para baixo, para buscar aqui embaixo os 205, pode romper aqui para cima, está lateral no curto prazo e tendência de baixa no médio prazo. E falando no Ibovespa, né, pessoal, nós tivemos a terceira prévia do Ibovespa, a carteira que já inicia no dia 2 de janeiro, na segunda-feira, o popular amanhã. Nós tivemos a saída aí do IRB positivo, né, por questão da liquidez das ações terem caído. Isso tem uma importância relativa, né, pessoal? Porque para a empresa não muda nada, né? O que a gente pode ter algum movimento, né, de algum fundo que siga o Ibovespa e que faça a venda dessas ações, mas isso é quase irrelevante, vamos dizer assim, né? E a Sul América que saiu do Ibovespa, porque nós tivemos aquela operação aí da Redditor, então quem tinha Sul América vai receber as ações aí da Redditor, tá? Voltando aqui para a apresentação, né, pessoal, e os destaques aí da última semana, a Sequoia, que já vem caindo há bastante tempo, um dos principais destaques de baixa aí no ano, nada específico, mas foi uma empresa que conseguiu aumentar a receita, mas não aumentou margem. A gente já comentou algumas vezes sobre isso. Na verdade, a gente nunca viu nenhum caso de uma empresa do segmento da Sequoia que consegue aumentar a receita e aumentar a margem junto. Teve uma nova baixa aí, 12,8%. O Oi, né, depois daquele movimento de alta relativo à questão da saída da recuperação judicial, caiu mais 10,5%. A Guararapes Riachuelo caiu 10,5% também. E o que aconteceu, né, pessoal? Saiu algumas informações da possibilidade da Guararapes vender um pedaço da participação, inclusive se comentou que a Arezzo e o grupo SBF, né, que é a Centauro, estariam interessados em comprar uma parte da companhia. Acabou não se confirmando, as ações caíram bem aí na última semana, 10,5%. A gente entende que é um bom momento sim para pensar em consolidação. A gente não entende que sem um investidor a Guararapes tenha sérios problemas, é uma empresa bastante tradicional, a gente já falou dela algumas vezes, mas é um bom momento sim, né, para pensar em consolidação, para se pensar em juntar com outras companhias, porque a gente sabe, juro alto, inflação mais elevada, as empresas acabam sofrendo e tem que ver as condições também desse negócio, até porque o preço das ações aí estão bastante defasados, né? Mas vamos acompanhar se sai alguma novidade aí nos próximos dias. Tivemos a Grendene aqui caindo 10,5%. Não tivemos nada específico negativo em relação à Grendene, pelo contrário, né? A empresa teve recentemente uma vitória judicial, né, que pode acarretar em mais pagamento de dividendos, né? Não tem possibilidade de recurso. Foi mais uma empresa que conseguiu, né, a questão do ICMS, lá da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, conseguiu incluir benefícios fiscais nessa parte de imposto de renda e contribuição social. E o que acontece, né? Ela vai conseguir pegar boa parte do estoque de lucro que ela tinha de reserva de lucros e vai poder reverter em pagamento de dividendos, coisa que ela não podia fazer antes, né? Hoje ela tem aí um estoque de mais de 1,7 bi, ela não vai pagar esse 1,7 bi, mas a gente conversou com um gestor que acompanha a Grendene há bastante tempo
e ele comentou que até R$1 bilhão tem a possibilidade de ter uma distribuição aí de pagamento de dividendos. A Grendene é uma empresa que ali meados de 2013, 14 para frente teve dificuldades em aumentar o volume de vendas, né? É uma empresa bastante tradicional, ninguém dura nesse mercado calçadista se não for boa, né? Mas ela teve problema de coleções, enfim, e nos últimos 2 anos aí especialmente deu uma retomada boa, né? E ela como não fez aquisições e dificilmente vai fazer nesse momento, ela tem uma posição de caixa bastante forte, né? Então tem essa possibilidade depois dessa vitória de eles aumentarem o pagamento de dividendos, que é bastante provável, né? E temos aqui Pão de Açúcar, também nada negativo específico em relação ao Pão de Açúcar. No final da semana, o Éxito, né, que é a unidade do Pão de Açúcar na Colômbia, no Uruguai, na Argentina, pediu aqui na CVM registro de companhia aberta para listar os BDRs, né? Então esse processo faz parte, né, da segregação de negócios internacionais do grupo Pão de Açúcar, que é positivo, né? A gente falou que todo esse movimento da possibilidade de saída do cassino ao longo do tempo é positivo para a empresa, porque como nós comentamos, né, o cassino tem interesse em vender. A pior coisa que tem é ter um CEO, né, ter um dono que não quer continuar com a empresa, né? Então a gente vê todo esse movimento aí como positivo, né? Claro que a Pão de Açúcar tem riscos, mas é um ativo bastante barato aí também para quem gosta do segmento. Tivemos aqui a Gafisa, né, pessoal, subiu quase 60% na última semana. O que vem acontecendo com a Gafisa, né, pessoal? Tem um fundo, uma gestora chamada Ash Capital, eles têm um fundo chamado Ash Theta, né, que é um acionista relevante da Gafisa, eles têm em torno aí de 11% do capital social em ações, e eles têm levantado, né, alguns questionamentos, né, contra algumas decisões do Nelson Tanuri, que a gente sabe é um cara bastante polêmico e tem o controle da Gafisa. Inclusive, no último dia 25 de novembro, o Conselho da Gafisa aprovou um aumento de capital de 150 milhões, que foi questionado pela gestora, até porque se a gestora não aumentasse a participação, ela poderia ser diluída, né? No dia 30 ainda de novembro, a gestora pediu a convocação de uma assembleia para questionar os rumos da empresa, também falar a respeito aí dessa questão desse aumento de capital e até, quem sabe, cancelar esse aumento de capital, né? E o que vai acontecer? Tiveram algumas decisões judiciárias, né? Tanto a favor da gestora, tanto a favor da Gafisa, e ao que tudo indica, no próximo dia 9 de janeiro vai ter uma assembleia, né? E o que acontece? Tem muita gente que tem ações da Gafisa e colocaram aquelas ações da Gafisa para alugar, né? E as outras pessoas alugam e vendem essas ações, e para participar da assembleia elas têm que ser detentoras dessas ações, né? Então elas não colocaram mais aquelas ações para alugar, e muita gente que estava vendido na Gafisa teve que ir ao mercado e sair comprando a qualquer preço. Então teve toda essa mistura aí de decisões, dessa questão de short squeeze aqui que a gente comenta, e as ações acabaram subindo muito forte, aí 60%. A gente não gosta muito da Gafisa, no sentido de entender que tem empresas melhores no setor de construção, né? Porém, esse movimento aí de short squeeze acabou trazendo o preço subir forte aí nos últimos dias. A Eucatex aqui, que anunciou pagamento de proventos, a gente já vai comentar. Brasil Foods e Marfrig, dá para comentar as duas ao mesmo tempo, né, pessoal? A Brasil Foods chegou a um acordo aqui com a Controladoria Geral da União para pagar coisas ainda daquela operação carne fraca lá de 2017. Eles vão pagar a multa aqui de 583 milhões. Fora isso, não teve nada muito específico em relação às duas empresas, né? A gente já comentou que não entendeu como positiva a posição que a Marfrig comprou na Brasil Foods, né? A gente entende que quando a gente fala em proteínas, por exemplo, tem coisas mais interessantes do que a carne, do que aves, né? Agora, né, a Marfrig achou que era interessante comprar essa posição na Brasil Foods. A gente não acha que é fácil, caso eles queiram assumir o controle, dificilmente o CAD aprovaria isso. A gente ficou até bastante curioso, né, um pouco confuso nesse negócio aqui que foi feito pela Marfrig, mas a verdade é que as duas ações caíram demais, mesmo com esse negócio da Brasil Foods, no nosso entendimento o mercado exagerou demais na queda da Marfrig, então acabou, né, juntando também a forte baixa dos últimos meses que acabou impulsionando as duas ações, tá? Eu até fiz um vídeo esses tempos que o pessoal estava perguntando
se fosse para escolher entre Brasil Foods e Marfrig, a gente entende que é mais interessante colocar dinheiro aqui na Marfrig, apesar da nossa preferida no setor ser a Minerva, né? E quando eu falo preferida não quer dizer recomendação, né? Mas é que o pessoal da análise aqui gosta mais. E tivemos a Sea Limited, né? Que também é outra ação que caiu bastante, segmento aí de e-commerce, a dona da Shopee, por exemplo, que teve uma alta de 9,4%, um dos BDRs negociados aqui na nossa bolsa. Em relação a proventos, né, pessoal, aqui são só alguns deles, eu gosto de lembrar sempre a respeito disso, né? Porque tem várias empresas que anunciaram pagamento de proventos aí no final do ano, os fundos imobiliários também, né? Inclusive os fundos do Credit Suisse pagaram dividendos gordos aí, para quem tem, vale a pena acompanhar. E eu lembro, para quem é nosso cliente, a gente coloca a agenda, né? Toda ela lá das nossas recomendações no sistema. E temos aqui algumas ações que vão ficar ex-proventos na segunda-feira, Metal Leve, Tupi e Telefônica, que são boas pagadoras de dividendos. E a Eucatex aqui que eu comentei, né? Que foi um dos destaques de alta aí na última semana, vai pagar 67 centavos até o dia 31 de 12 de 2023. Tem Energias do Brasil, Vale e Bradesco ainda ficando ex-proventos aí nos próximos dias. Trazendo aqui mais destaques, né, pessoal? Quero comentar um pouco sobre essa movimentação da Cosan. Muita gente nos perguntando o que significa esses negócios, né? Primeiro, a Cosan anunciou que vendeu 23% da Compass, um veículo que tem investimentos na Compass, para o Bradesco, 4 bilhões de reais. E essa negociação é vinculada à compra da fatia da Vale. Aí muita gente perguntou, pô, Thiago, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E logo depois, né, na mesma semana, na semana passada, a Cosan anunciou investimento aí do Itaú na Cosan 9, que é um veículo que tem aí participação na Raízen, em torno de 39% aqui, né? A parte que o Itaú comprou ficou em torno de 27% e a Cosan fica com o restante. E eles colocaram mais 4 bilhões de reais. Então, o que acontece? Quando a Cosan fez esse acordo para comprar, eles compraram quase 6,5% das ações da Vale, eles pediram financiamento em bancos, como o Bradesco e como o Itaú. Então, o caso do Itaú aqui, o Itaú comprou essa participação, ele vai receber dividendos da Raízen e justamente esse dividendo aqui que vai pagar esse financiamento aí que foi feito pela Cosan. Na época que saiu o negócio, apesar do mercado não ter gostado, a gente comentou como positivo esse negócio que a Cosan fez, e na prática a gente vai entender aí que nos próximos trimestres o mercado vai entender também que foi um bom negócio que a Cosan fez, até porque ela não perdeu o controle das empresas, nem na Compass, nem no caso aqui da Raízen, né? E nada melhor do que ter Bradesco e Itaú aqui como sócios, né, dos negócios. Tivemos Americanas aqui, né, pessoal, elegendo o André Covre como novo diretor financeiro e relações com investidores. É um cara que tem bastante experiência em varejo, ele já foi do Grupo Ultra. Isso mostra, né, pessoal, tudo que o Sérgio Rial, que era o CEO do Santander, que vai vir para Americanas agora, já assume na virada do ano, já começa a fazer de trabalho. A gente entende que ele é um cara aí que pode trazer resultados bastante positivos para Americanas, porque a Americanas, ela não tem problema de vendas, ela vende bem, mas a margem é apertada, a empresa tem muita coisa que a gente entende que poderia melhorar, principalmente na parte de custos, e a gente pode ver os resultados de Americanas evoluir substancialmente, né, após a entrada aí do Sérgio Rial. Falando aqui de ativos internacionais, né, pessoal, a Taiwan, que é a principal produtora de chips aí do mundo, muita gente tem nos questionado em função dessa questão que sempre tem, né, o risco aí, a China vai invadir Taiwan, como é que ficaria? E a empresa, na verdade, já vem intensificando aí a expansão internacional, né? Eles aumentaram agora recentemente a capacidade no Arizona e no Japão e já está com negociações avançadas aí para ter a primeira fábrica dela na Europa, né, na Alemanha. Lembrando que a empresa é top de linha quando a gente fala em tecnologia. Inclusive, eles iniciaram a produção em massa aí dos chips mais avançados, né, com tecnologia aí de 3 nanômetros. Né, e a gente está falando de um mercado aqui de 1,5 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. Eles já estão também trabalhando com a tecnologia de 2 nanômetros. Né? Isso aqui a gente fala de 5G, de computação de alto desempenho, desenvolvimento tecnológico. Então, uma empresa top de linha aí nesse sentido. Né? E a gente entende que é importante, sim, essa diversificação internacional, produzir em outras praças, aí, que é o que a empresa vem fazendo também. Outro destaque, Marco Polo. Inclusive eu fiz um vídeo falando da Marco Polo, a gente fez algumas operações de curto prazo na empresa, entrou no rastreador, entrou em long short,
Pena que a gente não fez mais operações aqui com a Marco Polo. É um ativo bastante barato e saíram alguns números de produção de ônibus em 2022 relativos ao mês de outubro, né, da Fabus, aí, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, e eles produziram quase 770 unidades no Brasil no mês, 66% acima do mesmo mês do ano passado. Isso é o que é vendido localmente, o que é exportado, e não considera, né, o que é produzido fora do Brasil. E na parte de micro-ônibus eles já alcançaram números bem superiores aí ao pré-pandemia, né? Aqui é quase 93% acima do mesmo período lá de 2019. Né? Continua bastante barata aqui a Marco Polo. Né? Para quem gosta da companhia ou gosta desse segmento metal mecânico, vale a pena dar uma olhadinha no vídeo aí que eu fiz na última semana. PetroRecôncavo também, eu fiz um vídeo falando de 3R PetroRecôncavo. No outro dia, a PetroRecôncavo anunciou, né, que comprou ativos brasileiros da Maha Energy, que é uma empresa petroleira listada na Bolsa de Estocolmo. Eles pagaram quase R$1 bilhão por esses ativos. Campo na Bahia, campo no Sergipe, né, que representam mais de 90% da receita dessa empresa. Ótima notícia, né? Eles têm já grandes operações no Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, então vão ter ganhos de sinergia. Né? E nesse vídeo até eu falo um pouco mais a respeito dos dois casos. A PetroRecôncavo vem uma boa toada e a gente continua com uma visão bastante importante, bastante interessante para o mercado de petróleo. Tá? E a Petrobras aqui, né, pessoal, muita gente perguntando, porque na última semana nós tivemos a indicação do senador Jean Paul Prats, né, como presidente aí da Petrobras. Já foi acenado que vai mexer na política de preços, que vai rever a questão da política de dividendos, e nós já comentamos algumas vezes sobre isso. Né? A gente não tem nada contra a Petrobras, não tem nada contra quem trabalha na Petrobras, mas numa visão bem objetiva, as grandes petroleiras, né, elas são interessantes nesse momento para não fazer grandes investimentos, né, porque é o momento de pagar dividendos, é o momento de aproveitar os preços mais elevados do petróleo, pensar em recompra de ações, e possivelmente não é esse o caminho que vai a Petrobras. Né? A nossa recomendação é a mesma que a gente já faz há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, é venda de Petrobras e colocar esse dinheiro em outras petroleiras. Se a gente for falar em petroleira grande, a gente tem que sair dos ativos nacionais e ir para os ativos internacionais. Está cheio de empresa boa, tem Chevron, ExxonMobil e outros ativos que inclusive a gente recomenda, pensando mais até para o longo prazo. Né? Então a gente acha que não é positivo o movimento que possa ocorrer aí com a Petrobras, né? Principalmente mudança de política de dividendos, porque é um momento para aproveitar e pagar assim gordos dividendos, tá certo? Pessoal, quero deixar aqui para vocês, como sempre, o nosso site, tem a parte das assinaturas que vai estar aqui na descrição, né? Tem detalhadamente como funciona cada uma delas, e a parte dos resultados, onde tem ali, a gente fala dos resultados de todas as nossas estratégias, sempre atualizados. Já tem o fechamento ali de 2022. Quero ver a carteira de dividendos, é só clicar, vai ter os payouts lá, o dividend yield, as informações, né? Lembrando que as carteiras de longo prazo com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as estratégias de médio e curto prazo, os 10 minutos aí por dia, né? E vou deixar também aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, né? O e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço, ótimos investimentos e uma ótima semana. Até mais!